certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem que antes não tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eu lhe digo isso não por mim mesmo, porque quem nos diz é o próprio livro de Amós, o profeta. Assim como também fala a todos vocês em nome de Jesus. Existe uma área na minha, porque eu me incluo, na sua vida, na nossa vida, que Deus precisa trabalhar. Eu sei que na verdade, talvez você diga, bem, para mim é em todas as áreas. Eu sei disso. Eu sei que nós precisamos do mover, do trabalhar de Deus na nossa vida. Mas de então eu gostaria de lhe dizer o seguinte: nenhum pregador, nenhum pastor, na verdade gostaria ou gosta de pregar Jeremias capítulo de número 12. Para falar a verdade, talvez você possa até dizer assim: bem, profeta, durante todo esse tempo de caminhada que eu tenho em Cristo, até hoje eu ainda não vi ou ouvi nenhum pregador pregar Jeremias capítulo 12. E talvez o irmão Jerônimo me pergunte assim: mas por que, profeta? Eu digo, sabe por quê? Porque é o tipo de pregação que não enche a igreja. É o tipo de pregação em que, se a pessoa, ela verdadeiramente não conseguir entender o que está por detrás, que é a vontade de Deus trabalhar, esta pessoa pode endurecer o coração e de repente nunca mais comparecer a este lugar, a casa de Deus. Porque é o tipo de pregação em que, se não houver o entendimento da parte de quem recebe, é capaz do inimigo até transformar o que estará sendo revelado, o que estará sendo ministrado, o que estará sendo ensinado, possa até ele conseguir transformar na mente daquela pessoa que é uma invasão de privacidade, em que quem é esse pregador, quem é esse pastor para falar desse jeito comigo? Então, de primeira mão eu já lhe aviso isto pelo Espírito Santo, porque é o bem da verdade. Talvez, não sei, de repente você já até ouviu várias mensagens, várias pregações de Jeremias capítulo 12, mas eu lhe digo de prontidão, como pode-se dizer assim, conheço e sei muito bem em relação a essa área pastoral, que se você perguntar aos pastores e chegar para um ou para dois que conhecem Bíblia de verdade, eles vão lhe dizer assim: olha, eu faço de tudo para não pregar Jeremias capítulo 12. E eles vão dizer da seguinte forma: por quê? Porque não empolga o povo, não emociona o povo, sabe? Então hoje Deus quer tratar contigo nessa área. Hoje Deus quer falar contigo nessa área da sua vida. Eu peço ao Espírito Santo que Ele me use, e peço ao Espírito Santo que Ele possa fazer um mover dentro do seu ser, que você entenda, que você compreenda, que você saia daqui, possa ser até com um pouco de raiva da minha pessoa, mas você saia daqui decidido a dar início nessa primeira parte desse ensinamento, a pôr em prática, para que você possa dar uma guinada na sua vida, para que você possa virar a página da sua vida, para que você possa dar a volta por cima na sua história. Eu creio no que irei pregar, e creio também no que está aqui escrito, e como aqui está escrito, texto e contexto de tudo quanto está aqui escrito, em nome de Jesus. Mas para isso, você tem que fazer duas coisas. A primeira, você precisa verdadeiramente se desarmar. Se você não se desarmar, eu vou pregar, você vai continuar com a vida, a mesma mermice de sempre, não vai fazer diferença alguma na sua vida. O que significa desarmar-me? Significa tirar os mais, o porquê. Quer dizer, esses mais e o porquê pode ser justamente as interrogações que estão impedindo de Deus trabalhar no seu coração, de Deus trabalhar na sua vida. A segunda coisa que eu lhe peço e digo em nome do Senhor Jesus é que você seja um recebedor. O fato de você estar aqui hoje e eu estar lhe vendo com os meus olhos azuis, o fato de você estar aqui hoje, eu estar lhe vendo agora, nesse momento, não quer dizer que você é um recebedor. Você pode ter vindo, tudo bem, está de corpo presente, mas a sua mente não está verdadeiramente ainda no lugar em que você tem que estar, que é aqui. Então eu lhe digo, para a glória de Deus,
Eu quero falar de um assunto pelo Espírito Santo de Deus, mas eu peço a Deus que você possa ser esse recebedor. Será uma mensagem curta, simples, objetiva, em que vamos dividirmos em duas partes. Espero que, se você suportar a primeira parte, você possa ter sede e vontade de acompanhar a segunda parte, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, por gentileza, eu gostaria que você colocasse a mão nos seus ouvidos aí. Pode colocar. Não tem vergonha não, coloca por gentileza, porque é daqui e por meio dele que vem a fé. Diga: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo que abra os meus ouvidos para ouvir, e ouvindo eu possa entender, e o que hei de ouvir possa trabalhar dentro de mim em toda esta semana, no teu mover, em nome de Jesus. Diga: sejam abertos os meus ouvidos. Deixa eu falar uma coisa agora pelo Espírito Santo, só receba. Pai, toque em cada ouvido que aqui está para ouvir, não escutar, mas ouvir. Em nome de Jesus, destampa, destrava, ó Deus, todo tampão espiritual que esteja impedindo esta pessoa ouvir e entender, seja destravada agora, em nome de Jesus. E principados e potestades que não são nem loucos de adentrar este recinto, porque este lugar é santo, que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. E você que crê, aplauda Jesus bem forte então. Meus amados, aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 5, diz assim: se te fadigas, se te cansas, se te abates, se te desmotiva, se te desencorajas, se te desestimula, se te fadigas, correndo com homens que vão a pé, se te fadigas, se tu te cansas, se tu estás afadigado, se tu estás só respirando e suspirando, se tu se encontras assim, correndo, combatendo, com homens que vão a pé. Bem, o que é interessante, que o que nós estamos lendo aqui é uma resposta de Deus para Jeremias. Eu quero convidar você, em nome de Jesus, neste mês de março, que eu sei que ainda dá tempo, você ler o livro de Jeremias. Procure ler o livro de Jeremias. De princípio pode parecer complicado, de princípio você vai ter capítulos enormes, longos, de 50 e poucos versículos, etc. Mas você vai perceber uma coisa em relação a Jeremias. Você vai ver que Jeremias, além de ser um profeta chorão, também era uma pessoa muito autêntica em relação ao Senhor nosso Deus. Ele não era aquela pessoa retrancada, fechada, aquela pessoa que até para conversar é difícil, até para falar sobre o que está sentindo é complicado. Você já se deparou com pessoas que você pergunta assim para ela: como é que você está? E a pessoa diz: estou bem. E não está nada bem. Você já se deparou com pessoas, e às vezes até dentro da sua própria casa, talvez seu marido, talvez sua esposa, talvez os seus filhos, talvez os seus pais. Você percebe que existe algo, que tem alguma coisa que está fora do esquadro. Você percebe que existe algo que não está bem. Então você procura, você pergunta, e essa pessoa acha por melhor se trancar, se fechar dentro de si, não se abrir. Tem pessoas que acreditam que se abrir de verdade, abrir o coração, falar, tem pessoas que acham que isso é sinal de fraqueza, e na verdade não é. Você precisa ter muito cuidado em relação a essa área da sua vida. Um dos grandes truques do diabo é, dentro da luta, dentro do problema, nos tornarmos conselheiros de nós mesmos. Eu vou repetir. Um dos grandes truques do diabo é tentar nos levar a fecharmos com nós mesmos. E o pior, aconselharmos a nós mesmos.
Quando você começa a se fechar, a se trancar dentro de si mesmo, mesmo sabendo que não está sabendo o que fazer, diante do momento que você está atravessando, da situação que você está passando, você de alguma forma vai tentar, no mínimo, resolver. Mas você vai se aconselhar consigo mesmo. Aí você para pensar e pensa dessa forma: espera ainda, como eu posso tornar-me conselheiro de mim mesmo, se eu mesmo não estou sabendo como lidar com essa situação? Olha só o perigo, olha só o risco. E este é um risco mortal e espiritual. É um risco mortal e espiritual. De repente, em relação ao casamento, de repente você está numa situação que seu casamento está cada vez mais indo de mal a pior. De repente é com seus filhos, o relacionamento com seus filhos está cada vez mais indo de mal a pior. De repente é você mesmo, pessoal. De repente você diz: não, meu casamento está bem, com os meus filhos também está bem, graças a Deus. O problema é comigo mesmo. Então o que é que você faz? Você se tranca, você se fecha. Você não percebe o mal que você está causando. Por quê? Porque sem você perceber, você está se asfixiando. Você mesmo está aos poucos acabando com você mesmo, ao ponto de você deixar de ter aquele estímulo, aquela vontade, aquela garra, aquela coragem, aquela determinação, aquele desejo, aquele brilho nos olhos, sabe? Em que todos, ao olhar para você, percebem. E quando você começa a se fechar dentro do seu próprio mundo, dentro de si mesmo, sem você perceber, você irá aos poucos, porque não é da noite para o dia, aos poucos você vai retrocedendo. Agora você vai se encontrar no cantinho da parede, acuado, porque você não sabe como lidar com essa situação, você não sabe como lidar com esse problema, e agora você criou um problema maior do que o problema externo. Agora você criou um problema interno. Esse problema interno dentro de você pode estar acabando com você, exterminando com você. E como eu lhe disse agora há pouco, não acaba da noite para o dia. Ele não te sepulta da noite para o dia, não. É aos poucos. É aos poucos que isso vai acontecendo. E já Jeremias, ele não tinha esse problema, não. Jeremias entendia em que quanto mais ele falasse, ele colocasse para fora o que estava dentro dele, e para pessoas leais, pessoas confiáveis, isso só iria lhe fazer um bem maior. Isso só iria lhe fazer um bem maior. E o que é mais interessante é que Jeremias, ele tinha pessoas confiáveis, pessoas com quem ele desabafava, pessoas com quem às vezes ele abria o coração, pessoas com quem ele falava de situações, de circunstâncias, coisas que aconteciam no seu cotidiano, na sua vida, em que ele realmente poderia entender que aquelas pessoas iriam lhe ouvir e lhe aconselhar. Ele não se isolava, sabe? De outra mão também ele fazia o que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, que é nos abrirmos com Deus, de abrirmos o nosso coração verdadeiramente para Deus. Sabe, você falar para Deus, colocar tudo em pratos limpos, você verdadeiramente, se for preciso gritar, gritar, chorar, chorar, se for preciso, sabe, você se abrir de verdade para Deus, dizer assim: Deus, ou o Senhor me ajuda, eu vou morrer. Deus, ou o Senhor me socorre, ou então eu não vou mais suportar. Deus, ou o Senhor me sustenta de pé, ou eu vou permanecer caído. Quer dizer, abrir de verdade. E esse era Jeremias. E esse era este homem chamado profeta Jeremias. A Bíblia Sagrada nos mostra que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo. Quando você lê todo o livro de Jeremias, você vai dizer: meu Deus, e eu que estou aqui reclamando da luta que estou passando. Você não pode ler a Bíblia simplesmente com o pensamento de que esses homens eram diferentes de mim e diferentes de você. Você não pode ler a Bíblia como uma forma ilustrativa, sabe, poética, de que você lê como que o que aconteceu com ele também não pudesse acontecer comigo e acontecer com você. Você não pode ler desta forma. Você não pode ler de maneira alguma desta maneira. Por quê? Porque senão de nada vai adiantar, de nada vai servir a sua leitura bíblica e a palavra que lhe é revelada.
O bem da verdade é que, eu não sei, mas eu vou dizer dessa forma, o bem da verdade é como que se nós hoje fôssemos meio que privilegiados ao ponto de não termos de passarmos ou termos de enfrentarmos as mesmas lutas que Jeremias enfrentou, das quais ele também passou. Então a Bíblia nos mostra Jeremias, que foi um homem levado ao cansaço extremo. Sabe aquele cansaço em que você não tem ânimo mais para nada? Esse era Jeremias, você vai ver ao longo desses 2 domingos. Jeremias chegou ao ponto de desistir por várias vezes. Jeremias chegou ao ponto de várias e várias vezes, em todo o livro de Jeremias você vai ver isso, ele dizendo: já não posso, já não mais aguento, já não mais suporto, eu vou jogar tudo para cima, não quero mais saber de nada disso. Jeremias, ele nunca jamais quis passar para mim ou passar para você que ele era o super crente. Pelo contrário, dentre todos os que passaram na Bíblia, ele é mais humano. Por isso que ele é conhecido como o profeta chorão. Dá para você imaginar você receber esse título de chorão? Dá para você pensar? Mas ele não chorava por alegria simplesmente, ele chorava também por momentos de tristeza. Ele chorava por momentos de sentir-se abandonado, abandonado pelos seus e abandonado pelo povo. E ele chorava, ele se lamentava. Por isso que tem o livro de Lamentações. Dá para você imaginar? Dá para você imaginar que Deus, de tanto ouvir as lamentações de Jeremias, a Bíblia diz que Deus vai pegar tudo o que ele falava, vai transformar em um livro, para que nós pudéssemos entender que Deus ama pessoas que com ele se abrem. Mas é difícil até se abrir para Deus, sabe por quê? Porque nós acreditamos que se nós falarmos dos nossos problemas, nós vamos estar demonstrando fraqueza. É como que estivéssemos assinando a carta de derrota, e na verdade não é. E na verdade não é. Então a Bíblia diz que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo, de rejeição. Leia o livro de Jeremias. Você vai ver que Jeremias foi expulso da cidade. Ele teve de morar fora da cidade. E por que ele foi colocado fora da cidade? Porque ele pregava a palavra de Deus, falava aos ouvidos dos que não queriam ouvir. Falava aos reis e falava ao povo. E esse povo não queria ouvir, esse povo não queria escutar. Então a melhor coisa que tem para você não ouvir, você não escutar, é você distanciar a pessoa que está falando para mais longe possível. E assim fizeram com Jeremias. Ele teve de ir morar fora da cidade, porque os seus, os da cidade, não o quiseram. Semelhantemente nos tempos de Jesus de Nazaré, quando também assim o fizeram com ele, querendo jogá-lo precipício abaixo, então conseguiram com que ele saísse da sua terra e fosse residir em outra localidade. Então a Bíblia diz que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo, de rejeição e pensamentos atormentadores. Escute em nome de Jesus. Eu não sei você, mas eu já fui levado, então eu posso dizer da minha pessoa como testemunho. E eu não estou confessando fraqueza, eu estou confessando o lado humano. Você está me entendendo? Eu já fui sim levado a vários, inúmeros pensamentos atormentadores. E eu não estou falando pensamentos em relação a pecados, não. Eu estou me referindo a pensamentos atormentadores, como Jeremias também assim eu era levado. Pensamentos esses que trazem interrogações, como: por que estou passando por isso? Por que a minha vida está desse jeito? Por que eu luto tanto e a minha vida não melhora? Meu Deus, tem pensamentos atormentadores como esses, que nos atormenta por dentro, que traz-nos interrogação. E a mesma coisa de que a cada pensamento você vai perdendo o estímulo, sabe? Você vai perdendo aquela vontade, aquele desejo, e aos poucos você vai se sucumbindo. Então sim, eu estou lhe mostrando o meu lado humano. Sim, já passou vários pensamentos atormentadores. Mas meu Deus, eu vou para monte, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu leio livros. Meu Deus, eu vou para a rádio, vou para a televisão, faço as visitas, eu estou aqui, tal, etc. Mas Deus, o que é que está vendo? O que é que está acontecendo? Pensamentos atormentadores esses, que tão de perto nos rodeia, que tão de perto nos cerca, porque nós somos humanos. Lembre-se que uma das tentativas do diabo
Uma das tentativas do diabo foi levar a Jó a acreditar que tudo que ele estava passando era porque Deus não se importava com ele. O próprio Satanás falou para Jó: toque em tudo quanto ele tem. E aí Deus diz para ele: pois vai e toca. E Satanás diz: porque tu verás que ele vai pôr na tua conta. Ele vai começar a interrogar a ti por que ele está passando por aquilo. Ao ponto de que diz a Bíblia que Satanás perdeu a batalha por conta de quê? Por conta de que Jó não caiu na dele. E nós temos tudo aqui registrado na Bíblia. Quer dizer, nós temos o prato, os talheres, a comida sobre o prato, mas nos falta a vontade de comer. Nos falta aquele desejo, aquela vontade de olharmos para dentro do que está escrito e entendemos que essas pessoas passaram pelo que passaram e que não somos em nada melhor do que nenhum deles. Não é porque vivemos a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que a nossa vida vai ser um Alavonter. Não é porque vivemos na plenitude da graça de Jesus Cristo que vamos ter sempre vitórias a todo dia, a todo momento, a todo instante. Eu não estou desestimulando ninguém não, escute, pelo amor de Deus, porque daqui para o outro domingo o negócio vai pegar. Então a Bíblia nos mostra que as maiores e significativas figuras da fé foram moldados no mesmo barro que nós. Preste bem atenção. As maiores e significativas figuras, personagens, por assim dizer, com muito respeito, como Davi, que teve do seu próprio filho se levantar contra ele. Como Davi, o próprio filho de Davi se levantou-se contra ele. Dá para você imaginar um filho contra o pai? Para pensar, pensa comigo. Por mais errado que o pai seja ou a mãe seja, é bíblico honrar pai e mãe. Não crucificá-lo, não sentenciá-lo, não denunciá-los, não apontá-los. Não. Dá para você imaginar? Para pensar. É interessante porque Davi vai ser moldado, porque seu filho vai se levantar-se contra ele. Ou do que falar de Abraão, que antes era Abrão, que tinha da parte de Deus uma promessa: farei de ti uma grande nação, e teve que esperar 22 anos. 22 anos. Ou que falar do próprio rei Salomão, que quando assumiu o governo, quando assumiu o reino, tinha de edificar e construir o templo do Senhor, e quando olhava para dentro do caixa, sabendo que naquele tempo Absalão tinha dado um golpe de estado, porque tinha roubado e levado todo o ouro e toda a prata, e tinha deixado o reino com a mão abanando, agora tinha de que construir esse templo. Para pensar o tamanho do desafio, de que de repente agora Salomão, ele vai olhar para o caixa e vai dizer: está no vermelho. É desesperador, você fica desesperado. Você se agonia dentro de você, você fica, sabe, como que se não soubesse mais o que fazer, você fica sem chão para pisar. Para pensar, porque não vem você me dizer que no tocante às finanças na casa, no tocante às finanças, aos empreendimentos, às obras das tuas mãos, isso passando por dificuldade não vai lhe atingir. Claro que lhe atinge psicologicamente, lhe atinge mentalmente, lhe atinge moralmente, lhe atinge em todas as áreas. Não tem para onde correr não. Não tem como para onde correr. E aqui está Salomão. Salomão está olhando para o caixa está no vermelho, porque sabe que Absalão, seu irmão, passou a mão, passou o rodo, levou o que tinha, e o seu pai padeceu, faleceu, foi embora. E agora de repente ele está vendo toda aquela situação e está vivendo aquela situação. Ou que falar de Gideão que teve que malhar trigo no lagar. Imagina comigo, 7 anos sendo sitiado, plantando, regando, e no tempo da colheita vinham os inimigos medianitas e passavam a mão por tudo. Ou que falar até mesmo da própria pessoa de Jesus de Nazaré. Meu Deus, eu poderia dar só a ele como exemplo, esquecer dos demais, porque Jesus está num patamar mais elevado.
Mas mesmo sendo Jesus o Filho do Deus Altíssimo, Deus em nada o privilegiou em não ter de passar por dificuldades das quais Ele em Deus as venceu. Assim como eu declaro que você também vai vencer. Então Deus nos leva a entender que todas essas pessoas, todas elas, sem exceção de nenhuma, e podia lhe dar muitos outros exemplos, para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram moldados no mesmo barro que nós. No mesmo barro que tanto a minha pessoa como a sua pessoa. Então é importante nós entendermos isto. A Bíblia diz que Jeremias buscou viver uma vida de forma piedosa. Sabe o que é você não fazer mal a ninguém? Sabe o que é você sempre procurar fazer o bem às pessoas? Sabe o que é que você está de prontidão quando a pessoa precisa para você ajudar? Sabe o que é a pessoa se dedicar, se dar por aquela pessoa? Sabe disso? Sim, eu sei, pastor. Eu sei o que é isso. Mas talvez você saiba também do outro lado da moeda. Você não ser reconhecido pelo que você faz, ou pelo muito que faz, ou pelo pouco que faz. É você não ser valorizado ao ponto de você ver que, nossa, como é que pode? Eu faço, eu corro atrás, eu arregaço a manga, quando preciso eu estou perto, quando necessito eu estou do lado, e de repente, por algum motivo você não a valoriza. E de repente você diz, profeta, eu sou mais ou menos até agora como este homem chamado Jeremias. Porque Jeremias buscou sim viver uma vida de forma piedosa. Ele negou-se para si próprio para viver em função de outras pessoas. E essa é a grande verdade. De princípio ele não queria isso, porque ele disse, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou um menino. E Deus mesmo assim não a aceitou. Pelo contrário, Deus disse, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Você é parte da escolha de Deus. Você pode dizer isso? 1, 2, 3 e já. Jeremias buscou viver uma vida de forma piedosa, porém nem mesmo isso impediu dele viver uma vida de tempestades e de grandes dúvidas. Mesmo Jeremias buscando viver uma vida piedosa, Jeremias não guardou mágoa, ódio, ira, rancor de lá de seja quem fosse. Por mais que maltratado ele fosse, por mais judiado que ele fosse, por mais pisado como nós sabemos que ele foi, ele não pegou a nenhum desses feitos e colocou no seu coração. A nenhum desses feitos. Coisas que às vezes nós, infelizmente, guardamos no nosso coração e carregamos conosco por muitos anos da nossa vida. Nos desculpamos ou tentamos tampar o sol da peneira dizendo, não, eu não tenho nada contra. Quer dizer, não nos conscientizamos de forma bastante clara que essa é a segunda grande arma do diabo para impedir-nos a minha, a tua, a nossa oração. Impedimos com que a minha vida, a tua vida, a nossa vida verdadeiramente viva na plenitude da vontade de Deus, que é a mágoa. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que nenhuma raiz de amargura brote no vosso coração, a fim de não vos impedir as vossas orações diante de Deus. Interessante, né? Que nenhuma, seja ela qual for, por onde quer que venha, nenhuma raiz de amargura brote, nasça, ou cresça, ou germine no vosso coração, a fim de que não impeça as tuas orações diante de Deus. Interessante isso, né? Jeremias foi este homem que sim, buscou viver uma vida piedosa, mas nem isso impediu as tempestades na sua caminhada. Você pode sim buscar viver uma vida piedosa, uma vida de casa para o trabalho, do trabalho para a igreja, da igreja para casa e vice-versa. Glória a Deus por isso. Amém, Jesus. Mas isso não garante que nós vamos passarmos pela vida sem termos de enfrentarmos tempestades. E você sabe o que são tempestades? Ventos contrários. Não são ventos a favor, não. Não são fatores que nos estimulam e nos colocam para cima, não. Não, de maneira nenhuma, de forma alguma. Nós, quando falamos de tempestade, nós temos na nossa mente a chuva que vem de cima. A tempestade que a Bíblia se refere são os ventos que vêm contra,
que não vem a favor, que não te coloca para cima, que na verdade faz de tudo ou para te paralisar ou fazer você recuar, ou até desistir e desacreditar de si mesmo. Porque você pode ler o livro de Jeremias. Jeremias foi sim um homem muito cheio de dúvidas. A pergunta é: será que a fé nos condena duvidarmos? Preste atenção. Será que a fé nos condena ao duvidarmos? Será que Deus, quando ver em mim, em você, em nós alguma dúvida, será que Deus nos condena? Será que Deus olha para mim, olha para você e diz: você não presta, você não vale nada? Coisas que nós às vezes temos medo até de duvidarmos. E quando eu digo em relação a duvidar, não é em relação a duvidar da fé, porque a fé é genuína. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Eu não estou me referindo a isto. Eu estou me referindo a uma das piores dúvidas que você pode acarretar dentro de você mesmo. Será que eu consigo? Será que eu posso? Será que realmente Deus me chamou? É sempre você se colocando no diminutivo. É sempre você se colocando naquele pensamento de que você não merece, de que Deus não se importa com você, que Deus lhe rejeitou, que Deus não lhe ouviu e nem quer lhe ouvir, que Deus não está vendo o que você está passando. E em todas essas dúvidas, se você não vigiar, se você não abrir os seus olhos, você vai se sucumbindo, você vai morrendo aos poucos, você vai sem perceber diminuindo na sua caminhada. Sim, Jeremias foi um homem sim, que procurou viver uma vida piedosa, mas nem mesmo isso impediu com que ele trouxesse dentro de si grandes dúvidas. A Bíblia diz que Jeremias nos ensina que não há vida sem oposição. Diga comigo: não há vida sem oposição. Quando você vai a Jeremias capítulo de número 1, e Deus fala para Jeremias qual o ministério ele teria de exercer, Jeremias tenta se ausentar, recuar, mas Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, tudo quanto eu te mandar falarás, mas se tu recuares, por conta de que tu há de falar aos reis, e por conta de que esses que são reis, que ocupam uma posição mais elevada, por conta deles, se você recuar, a minha alma não terá prazer em ti, a minha alma não se alegrará em você. Dá para você imaginar? Para pensar, olha para cá em nome de Jesus, porque Deus quer falar com você, e Deus quer trabalhar primeiro de tudo esse lado de dentro aí. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus precisa trabalhar esse lado de dentro. Não, pode falar, não tenha vergonha não, porque se fosse no show do Chiclete com Banana, eu duvido Deodó, se ele lá em cima lhe dissesse: pula de cabeça para baixo, você pulava feito um papagaio. Mas porque Deus lhe pede para você falar, você fala desinteressado, fala por falar. Por isso que às vezes a Bíblia diz que Deus não se deixa levar pelo que os homens vê, porque Deus não vê com os olhos que o homem vê, Deus vê o coração. E até em você falar para essa pessoa que está do seu lado, estimulado, já mostra como você está por dentro. Isso aqui é sério, gente. Deus não está aqui, o Espírito Santo não está aqui preenchendo um tempo, ou uma hora de culto, ou uma simples mensagem. Não, Deus quer sair com você daqui, mas você é movido pelo que Ele está falando com você. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: Deus precisa trabalhar este lado de dentro. Sim, a Bíblia diz que Jeremias nos ensina que não há vida sem oposição. Você nunca vai jamais ter uma vida se não houver uma oposição. É impossível pessoas não quererem se opor a você. É impossível. Então olhe para o irmão que está do seu lado, sacode ele e diga: deixa de reclamar. De novo. Ô Breno Wellington, fica calado porque você está falando por todos, porque eu só escuto a sua voz.
Eu não sei se é porque eles ainda não leram, que está escrito na Bíblia, que só os mortos descem em silêncio à sepultura. E aqui não é velório, aqui não é cemitério, aqui é lugar dos vivos. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Se você quer ficar de boca fechada, com a língua pregada no seu paladar, vá para dentro de um cemitério, porque lá você não precisa falar nada, é só chorar e se lamentar. Mas se você está no lugar dos vivos e há vida dentro de você, então põe força nessa tua língua, porque o Satanás, o diabo está irado, porque esse ensinamento está vindo no tempo em que você mais precisa. Então olhe para o irmão que está do seu lado e diga: deixe de reclamar. Glória a Deus. Jeremias nos ensina que não há vida sem oposição, não há vida sem contrariação, não há vida sem decepção. Não existe. Você conhece uma, me apresente. Eu estou aqui para poder dizer: ô rapaz, que muito prazer, me dá o segredo. Nós sempre sofreremos oposições, no trabalho, em casa, fora de casa, e muitas vezes principalmente dentro de casa. Muitas vezes você vai sofrer oposições dentro da sua casa. Davi sofreu oposições dentro de casa. Quando Davi se apresenta e diz: eu irei contra esse filisteu incircunciso, quando ninguém queria fazer o que Davi queria fazer. Você começa a sofrer oposições quando você decide quebrar as muralhas da sua família, as muralhas da sua vida. Então você começa a decidir da seguinte forma: a partir de hoje eu vou ser diferente, a partir de hoje eu vou dar uma volta por cima, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E quando você olha para os da sua casa, você sabe então todo o histórico da sua família, de levanta e cai, 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 cai e levanta. E de repente você diz: sabe de uma coisa, eu vou mudar essa história. E quando você assume essa posição, se você não sabe, Jeremias, ele vinha da linhagem. Preste atenção agora. Se você não sabe, o que eu estou lhe dizendo é bíblico. Jeremias vinha da linhagem de Arão. Ah, que privilégio, sim, no começo, porque infelizmente depois do sumo sacerdote Eli, Deus abriu a boca e prometeu: nunca mais, Eli, eu levantarei das tribos de Arão levitas que estejam perante a mim e falem meu nome. Nunca mais. E agora vem Jeremias. E Jeremias está inconformado com isso. Jeremias não quer isso na vida dele. Jeremias quer quebrar, sabe, todos esses dogmas, todas as muralhas. E ele então agora está fazendo de tudo para que ele possa, sabe, reatar, para que ele possa trazer de volta, para que ele possa verdadeiramente vencer nessa área da vida uma coisa que toda a sua descendência tinha perdido. Então de repente na sua família, a sua família sempre foi de funcionários. Preste atenção. De repente na sua família, a sua família sempre foi de empregados, funcionários. É claro que se você passa a sua vida toda vendo isto, você vai ter uma mentalidade de funcionário. Você vai ter uma mentalidade de empregado. Não tem para onde correr, é mais seguro. Você vai, trabalha, vai para casa, descansa, dorme, acorda no outro dia, vai trabalhar. No final do mês você não precisa se preocupar quanto vai ser o aluguel da empresa, os funcionários, quanto você tem que pagar, os investimentos que você tem que fazer. Você não tem essas preocupações. Você não tem nada disso, porque você é funcionário. E você viu isso dentro da sua casa, você viu isso dentro da sua família. Então você mentalmente, a sua mentalidade é formada dessa forma. Por isso que aí você toma uma decisão: não, espera ainda, eu vou dar a volta por cima, eu vou me reerguer, eu vou me levantar. Então logo lhe vem, sabe, o medo, lhe vem as dúvidas, lhe vem, sabe, meu Deus, é como quem não tivesse chão para pisar. Meu Deus, eu tenho certeza do que eu estou pregando aqui é de Deus, porque se eu
perguntar aqui a empresários nesta manhã, de que se não tiver esse friozinho na barriga, quando decidiram a passar a viver por conta própria, se eu perguntar aqui, todos eles unanimemente irão dizer: sim, eu senti um friozinho na barriga, aquele receio, aquelas dúvidas: será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E quando na verdade você já tinha tentado, e na primeira tentativa a coisa não deu certo, e quando lá no passado você começou algo na sua vida, você começou um empreendimento na sua vida, quer tenha sido qual foi, vendas de roupa, bijuterias ou qualquer outra coisa, e você então no seu coração, você fica naquele, pensamento atormentante na sua vida, de que, meu Deus, será que vai dar certo? E quando as coisas começam a piorar, a sua mente automaticamente é conduzido àquele fracasso que você obteve no passado. Você deve se lembrar-se de Pedro. A Bíblia diz que Pedro pescou a noite inteira e nada apanhou. Nada, absolutamente nada apanhou. E quando Jesus Cristo vai dizer assim: vamos dar a volta por cima, vamos fazer a coisa acontecer, vamos pescar em mar alto, a Bíblia diz que Pedro, de princípio ele refugou, porque na mente dele, a única coisa que ele trazia consigo era o insucesso do passado. Era um insucesso do passado. E ele vai dizer: eu pesquei a noite inteira e não peguei uma piaba. O Senhor quer me dizer que agora, se eu retornar a pescar, se eu voltar de novo a fazer, o Senhor quer me dizer que vai dar certo? Quem me garante que vai dar certo se eu já fui uma pessoa de insucesso no passado? E aí ele disse: sim, mas espera ainda, antes eu não tinha, mas agora eu tenho. Então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Antes você não tinha a palavra de Deus. Você não está entendendo? Antes você não tinha a palavra de Deus. A única coisa que você tinha era motivação. A única coisa que você tinha era tentar, vai dar certo, vamos lá. Mas só que ao longo da caminhada você tem que entender que você não está indo para começar só para si. Você está indo para derrubar muralhas. Muralhas essas que beneficiarão os da tua descendência. Então já imaginou, o diabo está olhando para você e ele está vendo que você é uma pessoa que pode, para lá no futuro, fazer com que os teus filhos e os filhos dos teus filhos tenham para sempre uma vida garantida financeiramente. E o diabo olha para isso, e o diabo vai fazer de quê? De tudo para isso não acontecer, porque o diabo não está visando só em você não dar certo, o diabo está visando também em que, se você não der certo, também a sua família, naquilo que Deus lhe chamou para fazer, naquilo que Deus lhe chamou para ocupar, pode ser de forma, no caso, empresarial, ou até mesmo como de forma trabalhista. E o inimigo, ele vai fazer de tudo para que essa muralha não seja quebrada. É como que de repente o inimigo põe medos dentro de você. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos. Escute, vocês estão me ouvindo, sim ou não? Eu quero que você atente para isso em nome de Jesus. A Bíblia diz que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos, para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Olhe para mim, eu sei que isso não é bom, eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que castiga, porque eu sei na pele. Mas eu preciso lhe dizer a verdade. Por quê? Porque nós temos a tendência de começarmos a orar só quando o cinto aperta. Na verdade, nós só corremos de verdade para Deus, como já tivemos de tentar de tudo quanto foi jeito e maneira para resolver aquele problema e não conseguimos com as nossas próprias mãos. Nós somos assim.
Então a luta não é para te derrubar, a luta não é para te vencer, a luta na verdade é um meio, uma forma, uma maneira que Deus usa para que você possa se aproximar-se dele. E esta luta que você está passando, não foi ele quem designou ela para você, não foi ele que projetou ela para você. Esse momento difícil que você está passando é para que você verdadeiramente dentro dela seja aperfeiçoado, a fim de que Deus possa extrair de você o melhor. Para Deus confiar 4 vezes mais do que Jó tinha, ele teve de amargar o sofrimento da perca, mas ele entendeu que na verdade o que ele tinha não era quem ele era, mas quem ele era exatamente o que lhe tinha dado meios e maneiras de constituir e adquirir o que ele tinha. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Sermos sacudidos. Sabe? Uma coisa, meu irmão, que eu vou lhe dizer de todo o coração. Nós crentes temos uma mania de nos acomodarmos facilmente. Nós crentes temos uma forma, uma maneira, um jeito que Deus olha e diz: como pode uma coisa dessa? Como é que um povo desse pode se acomodar dessa maneira? Você deve se lembrar de Josué. A Bíblia diz que Josué, está escrito lá no livro de Josué 13. Quando Deus fala com Josué, Josué já está velho e cansado, está na Bíblia. E Deus poderia ter sido compreensivo com Josué. Deus poderia ter chegado para Josué e dizer assim: Josuézinho do meu coraçãozinho, coisa linda do papai, fofo, meu gostoso. Podia ter chegado para ele, mas Deus não é assim. Deus chegou para Josué e disse, está lá escrito, Josué 13:1: estás cansado e velho, mas ainda há muita terra para possuir. Deus estava dizendo: ei Josué, espera ainda, seu corpo pode estar velho, você pode estar cansado, mas ainda tenho muita coisa para te dar. Sim, você fica difícil dar um glória porque você é acomodado, está bom do jeito que está, da forma que está, e você vai ouvir daqui a pouco sobre isso. Deus não pode alargar as fronteiras, ampliar os territórios só porque você precisa, só porque você quer. Exige ter alguma coisa aí dentro de você em que Deus realmente possa confiar. Todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos, para só assim para ser extraído de nós o nosso melhor. Sermos sacudidos, a fim de abandonarmos atividades insignificantes, aquelas atividades como séries de Netflix. Me diz, pelo amor de Deus, no que você tem enriquecido, ou crescido, ou amadurecido com aquilo. Você perde horas e horas e horas diante de uma televisão que não te traz futuro nenhum. Você passa tempos e tempos, sim, eu preciso me distrair. Sim, tudo bem, você não tem que ser um crente abitolado, mas você tem que ser inteligente. A fim de abandonarmos atividades insignificantes e hábitos que roubam o nosso tempo. Muitas vezes Deus vai dar sacudida, muitas vezes Deus vai permitir que nós tenhamos oposições, muitas vezes Deus vai permitir que nós sejamos exigidos. Você está entendendo? Jeremias nos ensina que o que ameaçava a vida, no caso dele como a nossa, não é a morte. Eu quero que você escute isso, diga: o que ameaça a vida. Não, está fraco, eu já vou terminar. Diga: o que ameaça a vida não é a morte. De novo, mais uma vez. Escute isso e guarde no seu coração, porque isso aqui, a carapuça vai caber na cabeça de quem está precisando. E que seja na sua como na minha também. Jeremias nos ensina
que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar. Escute, quem é que aqui não busca diariamente evitar para si mesmo a morte? Quem aqui? Pastor, pois não, eu tô correndo rumo a ela. Vem cá, eu quero te abraçar. Alguém levanta a mão. Se você quiser, eu sei fazer uma oração. Olha, dá 1000 maravilhas. É só fazer a oração de Salomão. Você faz o seguinte, você já encomenda, eu quero esse aqui bonitinho, ao tamanho, deixa eu me deitar dentro. Ah, glória a Deus, pronto. Quem aqui, na verdade, quer arrumar na... Pastor, eu quero me abraçar com ela. Levanta a mão, alguém? Nós lutamos ou não lutamos para evitá-la? Sim ou não? Como é que nós fazemos isso? Nos cuidando, não é verdade? Cuidando da nossa alimentação, fazendo caminhada, procurando guardar o nosso coração para que mágoa, ódio, rancor não venha adoecer o nosso corpo. Nós lutamos. Então escute em nome de Jesus. Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar. Quem aqui não evita a dor? Eu não estou falando dor física só, mas a dor de ser machucado. A dor de ser machucado. Meu Deus, quantas vezes você não engoliu sapo para rotar caçote? Você tinha a resposta na língua para dar para o seu marido, mas você pensou, se eu falar isso, pode ser que ele jogue na minha cara coisas que ele vai tentar se justificar, isso só vai me machucar. Então eu prefiro ficar calada. Ou até para uma pessoa que trabalha com você. Você estava certo, você estava correto, a pessoa veio toda arrogante para lhe humilhar, para pisar em você, e você simplesmente colocou para dentro, e aquilo não lhe fez mal algum, porque você viu que era o diabo que estava usando aquela pessoa. Nós procuramos sim evitarmos a dor de todos os jeitos. Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar, e sim morrermos, antes mesmo de morrermos. Olhe para mim, eu vou parar aqui. Me escute em nome de Jesus. A maior tragédia em relação à vida não é a morte, porque a morte é algo que não tem como evitar. Mas é morrermos antes de morrermos. Olhe para cá. É morrermos antes de morrermos. E eu lhe digo que tem pessoas que elas estão morrendo antes de morrer. Me perdoe, mas tem pessoas que estão morrendo antes de morrer. Eu vou repetir, tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão morrendo antes de morrer. Jeremias passou por situações que, se você ler Jeremias, você vai entender tudo que eu estou lhe dizendo. Jogaram ele no calabouço, jogaram ele dentro de uma cisterna cheia, lotada de fezes, de todo o palácio, está na Bíblia. Chicotearam a Jeremias na praça, até que ele esmoreceu, está na Bíblia. Tiraram a roupa de Jeremias, ele ficou nu, pelado, e teve de passar em toda a cidade, para que todos escarnecessem dele e cuspissem nele. Jeremias passou por situações dessas que, se nós olharmos ele, Jeremias, não como uma figura ilustrativa, mas como um ser humano, em que talvez nós nos encontraríamos em alguma coisa das quais ele já passou, nós iríamos entender que Jeremias passou pelo que passou, mas em nenhum momento ele se entregou. Você está se entregando? Você está se entregando? Não, pastor, não diga isso, eu não estou me entregando. Sim, está. Porque a maior catástrofe da vida não é a morte, é morrermos antes de morrermos. Você está, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cadê aquele ser dentro de você, aguerrido, corajoso, valente, determinado, ousado? Ele está aí dentro de você, esperando que esta palavra possa suscitá-la dentro de você.
Cadê aquela pessoa cheia de motivação, cheia de coragem? Ah, pastor foi embora. E por que ela foi embora? Por conta das oposições, por conta das perseguições, por conta das afrontas, por conta da dor, por conta das tristezas, por conta das angústias, por conta de tanta coisa. Você acha que essas coisas iriam te estimular? Você acha que essas coisas iriam lhe colocar de pé? Claro que não! Você sai para vender porque tem que sair, mas você não sai com o mesmo ânimo. Você vai trabalhar, mas vai porque tem que trabalhar, mas não vai com o mesmo ânimo. E morremos antes mesmo de morrermos, tornando a morte como uma necessidade pessoal. Tem pessoas que dizem: ah, meu Deus, como eu já gostaria de ter ido. Ei, olha para cá, você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas, elas não querem morrer. O que na verdade, o que elas querem é a solução daquele problema. Elas não querem mais sofrer. Você conhece pessoas que já passou em seus pensamentos a vontade de que era melhor já ter partido? De já ter morrido? Não sei porque quando eu estou aqui, só sirvo para trabalhar nessa casa. Não tem quem reconheça, tudo bem. No dia em que eu partir, vocês vão sentir falta de mim. Sim, por um tempo, depois esquece. E você terá, infelizmente, enriquecido o cemitério. Sim, você terá enriquecido o cemitério. Você terá enriquecido o cemitério, porque Deus não te chamou para desistir. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: dá um glória a Deus, irmão. 1, 2, 3 e já! Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para desistir. Sacode esse irmão só se ele estiver vivo. Sacode ele e diz: Deus não te chamou para desistir. Sacode, imprestável. Sacode esse irmão, pelo amor de Deus. Sacode. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou. Deus não te chamou para desistir. Deus não chamou a Jeremias para desistir. Deus não chamou a Paulo para desistir. Deus não chamou a Pedro para desistir. Não foi porque ele pescou a noite inteira e não pegou nada que a vida dele não iria ser diferente no outro dia. Sim, talvez você não esteja colhendo hoje os melhores resultados, mas não é quem você é só resultados. Você pode mudar isso. Você pode mudar isso. Você pode mudar isto. Para terminarmos, o verdadeiro horror da vida é uma morte prematura. Isso quer dizer não a morte quando se morre, quando está novo. Não estou falando desse tipo de morte. Eu estou falando a morte interna. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Morte prematura é uma das piores mortes que se possa ter. É você estar vivo e não saber mais o porquê de você ter que estar vivo. Repito, é você estar vivo e não saber mais o porquê de estar vivo. Por que você está vivo? Por que você está vivo? Se você está vivo, você sabe por quê? Porque Deus confia em você e Deus quer que você faça algo que você ainda não fez, que vai mudar não só a sua história, mas vai mudar a história de toda a sua família. Você tem pessoas por quem lutar. Lute pela sua mãe, lute pelo seu pai, lute pelos seus irmãos, mas eles não querem, pastor. Sim, talvez eles não queiram, mas eles fazem parte da sua descendência. O verdadeiro horror da vida é uma morte prematura no seu modo de viver. Sim, eu já vou encerrar. Você não precisa ser um Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você não precisa disso.
Se erga, se levante, se ponha de pé. Você ainda tem muita lenha para queimar. Você pode fazer coisas extraordinárias que vai mudar a sua vida e vai torná-la um sucesso. Você está em Jeremias 12, senão nós vamos ler aqui para terminar definitivamente. E a segunda parte nós inteiramos, se Deus assim permitir, no domingo que vem. Jeremias capítulo de número 12. Nós lemos assim, versículo 5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se você está cansado, se você está exausto, se você está esbaforado, se você está que não aguenta mais, se você está a ponto de jogar tudo para cima, se você está a ponto de desistir. Na verdade, o que nós estamos lendo aqui é a resposta de Deus para Jeremias. É a resposta de Deus aos questionamentos de Jeremias. E parece que Deus não está passando a mão na cabeça de Jeremias. E parece que Deus não está dizendo: Jeremias, Jeremiazinho do meu coraçãozinho. Não. A maneira de Deus trabalhar na nossa fraqueza não é nos acalentando. Fuja de pastores acalentadores. Fuja, corra. No dia que eu me tornar um acalentador nesse altar, vá-se embora daqui. Fuja. No dia que eu subir aqui nesse altar e dizer: gente, eu não, olha, não, porque você não pode jamais, em maneira, circunstância alguma, levar uma pessoa a reconhecer o seu valor, o seu potencial, se você não instigá-la de verdade. E a resposta aqui, versículo 1 diz, 12:1 diz: justo serias. Olha o que é que ele diz, capítulo 12, versículo 1. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Olhe para cá. O que é que ele está dizendo? Numa audiência. Justo serias comigo se eu entrar contigo em uma audiência. É o que ele está dizendo. E nós vamos entender isso domingo que vem. Justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, da tua palavra. Olhe para cá. A única voz que Deus escuta é a voz da sua palavra. Ele está dizendo: Senhor, justo serias se eu entrasse contigo no pleito, se eu batesse de frente contigo, e se eu te levasse os teus juízos, a tua palavra, e a apresentasse perante a ti. Ele está indignado, ele está revoltado, sabe? E alguma coisa está acontecendo para ele estar nessa situação. Porque prospera o caminho dos ímpios. Por que o ímpio prospera levando a vida que leva? E vive em paz, levando a vida que levam, da forma que levam, do jeito que levam. Não são fiéis a ti, não respeitam o teu nome, não se importam contigo, não sentam em bancos de plástico para ouvir a tua voz, riem e zombam de ti. Porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz todos os que procedem alevosamente, de qualquer jeito. Sim, Jeremias está agora diante de Deus. Mas como isso vai acontecer? E o que vai acontecer é cenas para os próximos capítulos. Porque agora nós vamos depois entendermos por que Deus vai falar lá no versículo 5. A resposta que lhe deu, tão seca e tão dura, mas tão realista. Você vai vencer. Você vai vencer. Sim, você vai vencer. Sim, você vai vencer. Sim, você vai vencer. Então aplauda o Senhor bem forte. Que Deus abençoe.